Oi pessoal, tudo bem? Professora Jéssica falando. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas questões de gráfico e tabelas que requerem, a nossa atenção. Eu sempre falo com os meus alunos o seguinte: quando você for fazer a prova do Enem, comece por questões fáceis. E questões fáceis, de fácil identificação, são as questões de gráfico e tabela do Enem. Em geral, tá? É 99% o anjo perfeito, mas tem aquele 1% que é vagabundo, já dizia o filósofo contemporâneo Wesley Safadão, né? Então, por isso que eu vou trazer aqui para vocês algumas questões de gráfico e tabela que você tem que tomar cuidado, para vocês perceberem. É um assunto fácil, eleva o TRI, mas a interpretação do enunciado ela é fundamental. Então, cuidado, amiguinhos, para vocês não confundirem torta de banana com banana torta. Porque senão, uma questão que estaria ali, ó, para você brilhar, você vai lá, erra ela e ainda prejudica muito o seu TRI, não é mesmo? Então, vou fazer um compiladinho aqui dessas questões. Espero que vocês gostem, que curtam para me ajudar. Comentem, compartilhem, etc. E fiquem atentos aí para a revisão que eu vou fazer naquela semana que antecede a prova de exatas, depois da prova de humanas, beleza? Então, bora lá. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto à primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Tá aqui o gráfico, ele quer saber o seguinte: qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início, da segunda hora. Bem, observa uma coisa aqui, tá? Nós temos 6.000 litros de água no início lá da contagem do tempo. Passou 1 hora, aqui ó, o tempo em 1 hora, a primeira bomba só que estava ligada. Então a gente vê que ela esvazia 1.000 litros a cada hora. Em momento algum aqui, falou que a primeira bomba foi desligada. Muito pelo contrário, fala que vai juntar outra bomba junto com essa, para fazer o negócio mais rápido. Olha só, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. Ou seja, a primeira bomba que ainda está agindo nesse sistema. Então, se eu tenho 5.000 litros aqui, ela vai esvaziar, e tem um tempo de 2 horas, decorrido aqui, então ela vai esvaziar 2.000 litros, a primeira bomba, ela vai esvaziar 2.000 litros. Então, a segunda bomba vai sobrar os outros 3.000 litros, já vi que é 5.000 menos 2.000, 3.000, para ela esvaziar em 2 horas, que é o tempo aqui, ó. O que ele quer da gente é essa vazão, em litro por hora, ou seja, 3.000 dividido por 2 vai ser 1.500. Então, uma ligeira pegadinha, uma sutil pegadinha aqui, se você não considerar que a primeira bomba continua ligada, você faz 5.000 daqui dividido por 2, certo? E aí vai dar 2.500, letra E de errado. Então, cuidado aí com pegadinhas de gráfico, beleza? Tem uma sutileza em algumas questões aqui que o aluno cai igual uma pata, E depois se pergunta, meu Deus, como é que pode? Mas é falta de atenção na leitura do enunciado, ok? 2 reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas num período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada um desses reservatórios nesse período pode ser visualizada na figura. Então, nós temos aqui um gráfico. Quando você for olhar gráficos no Enem, 3 coisas importantes de você olhar é o título do gráfico. Se vier com o título, às vezes a especificação do gráfico no enunciado da questão. Isso é a primeira coisa importantíssima, porque aí você não vai confundir sobre o que se trata aquele gráfico. Então, esse aqui é quantidade de água armazenada, volume, ok? Outra coisa que você tem que olhar é a legenda do gráfico. Então, esse gráfico aqui, ó, a bolinha, ela representa o reservatório A. O triângulo representa o reservatório B. Terceira coisa que você vai ter que olhar é o eixo do gráfico. Nesse caso, nós temos um gráfico de 3 eixos, Tem esse eixo aqui, ó, que é para olhar o reservatório A. Então, você vai pegar aqui a bolinha e vai olhar do lado de cá, que é o reservatório A. E o triangulinho é o reservatório B, você vai olhar do lado direito do gráfico. E aqui tem esse eixo embaixo, que seria o eixo horizontal, que é do tempo em horas. Ele quer saber o número de horas em que os 2 reservatórios contêm a mesma quantidade de água, ok? Aqui temos as alternativas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo aqui, certo? E você dá uma pausa aí, E tente olhar para mim qual que é o tempo que eles ficam com a mesma quantidade de água, ok? Bem, por que essa questão é um pouquinho controversa? Porque o aluno pega aqui, ó, ele está acostumado, ele pensa que as 2 retas aqui, uma estão em cima da outra, ele está acostumado com função de primeiro grau e acha que aqui
os pontos vão dar o mesmo valor, né? Só que lembre-se, você tem que olhar o reservatório A do lado esquerdo e o reservatório B do lado direito. Então, por exemplo, nessa hora aqui, ó, o reservatório A, ele está com algo em torno de 15 mil. O reservatório B está com algo em torno de, sei lá, 7 mil e pouco. Entendeu? Entre 5 e 10. Qualquer valor entre 5 e 10. Então, eles não estão com o mesmo valor. E você vai fazer isso checando aqui para todas as partes do gráfico, né? Olhando aqui e esse aqui você vai olhar aqui. Beleza? Agora, observe esse trecho aqui, ó. Ok? No período de 8 às 9 da manhã. O reservatório A, eu vou olhar do lado esquerdo, né? Então, ele está aqui, ó, com 30 mil. Ok? E o reservatório B, nesse mesmo intervalo, eu vou olhar aqui, ó. Ele também está com 30 mil. Esse é o único período do dia que os dois vão estar com a mesma quantidade de volume, ok? Portanto, a resposta é a letra A, correto? Letra A, 1 hora. Esse exercício é interessante porque ele usa um conceito que a gente chama de ábaco também, né? Principalmente em engenharia, tá? Que são gráficos que você tem que olhar vários eixos, tá bom? Então, cada informação vai estar de um lado do gráfico para você não confundir. Então, eu gosto muito dessa questão. Ela é uma questão que as pessoas costumam ter uma certa dificuldade nela quando bate o olho, assim, da primeira vez, porque não tem muito conhecimento sobre esse tipo de gráfico, ok? O gráfico mostra a variação percentual do valor do Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil por trimestre em relação ao trimestre anterior. Então, nós temos aqui, ó, os trimestres, certo? Do ano de 2009, 2010 e comecei aqui de 2011. Aí, aqui, você preste muita atenção nesse título, tá? O título do gráfico é Variação Percentual do PIB. Variação, ok? De acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre que o Brasil teve o maior PIB. E aí ele te dá aqui, ó, 5 opções, né? Ok? Então, pause o vídeo aqui e tente responder, ok? Bem, eu fui enfática em te mostrar onde está a pegadinha aqui, porque no título ele fala sobre a variação percentual do PIB, e aqui ele te pede o maior PIB. Então, o que as pessoas costumam fazer é vir aqui de cara e achar que vai ser esse 2,57, vir aqui em terceiro trimestre de 2009, mas não acha sequer essa resposta. Porque a prova, ela foi boazinha, né? Se tivesse terceiro trimestre de 2009, que todo mundo no planeta ia errar, por falta de interpretação de texto. Ele não te pediu o maior aumento do PIB, né? O trimestre que teve o maior aumento percentual do PIB. Não foi isso que ele te pediu. Ele te pediu o maior PIB. Então, vamos pensar o seguinte, todo mês o PIB está aumentando de um trimestre para o outro, ó. Porque a variação é com relação ao trimestre anterior, né? Então, por exemplo, esse aqui, com relação ao primeiro trimestre do ano de 2009, aumentou em 87%. Aqui 2,57%. Aqui 2,45%. Aumentou com relação a esse. Então, aqui nós temos aumentos consecutivos e somados, né, digamos assim. Pensa que isso aqui é como se fosse uma criança, tá? Com relação ao trimestre anterior, ela cresceu em 87 centímetros. Com relação ao trimestre anterior, ela cresceu 2,57. Com relação ao trimestre anterior, ela cresceu 2,45. Mesmo que ela tenha crescido menos aqui do que o anterior, né? Ela cresceu. Ou seja, nós estamos tendo aqui, ó, um aumento, todo mês, todo trimestre, né? Tá tendo um aumento. Então, o maior valor de PIB vai ser no último mês, no último trimestre, né? Medido aqui. Porque se você está aumentando todo mês, pensa na criança, todo mês ela está aumentando um pouquinho a altura. Então, ela vai estar mais alta quando? Quando você fizer a sua última medição, que seria o acumulado, né? A gente está somando aumentos aqui todo trimestre. Então, aqui, a resposta para essa questão, né, vai ser primeiro trimestre de 2011. Beleza? Letra E. Então, assim, é um gráfico daqueles, né? Tipo, interpretação de texto puro. Se você não ficar esperto, você não entende o que o negócio está fazendo. Como eu sempre falo, confunde torta de banana com banana torta. Aqui o título do gráfico é variação percentual do PIB e o que ele te pede não é variação, ele te pede o maior valor do PIB, ou seja, é o valor acumulado, portanto, o último trimestre medido, ok?